Súmula 86, deserção, massa falida. Empresa em liquidação extrajudicial. Não ocorre deserção de recursos de massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. Isso aqui é muito relevante, né? Principalmente com a reforma trabalhista que veio pontuando bem essas questões de depósito e custos. Essa questão de isenção de custos e depósito recursal, ela se aplica à massa falida, ou seja, quando está correndo o processo de falência da empresa perante a juíza comum, e a empresa em processo de liquidação judicial, tá? Só não se aplica à empresa em processo de liquidação extrajudicial. Súmula 87, Previdência Privada. Se o empregado ou seu beneficiário já recebeu da instituição previdenciária privada criada pela empresa vantagem equivalente, é cabível a dedução de seu valor do benefício a que faz jus por norma regulamentar anterior. E visa a que o empregado não receba duas vezes pela mesma coisa, né? Se ele já recebeu esse benefício pela instituição de previdência privada criada pela própria empresa, e aí o juiz pode mandar deduzir, né, do valor que ele ainda tem a receber. Súmula 89. Falta ao serviço. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo do período de férias. Súmula 90. Horas em itinere. Tempo de serviço. 1. O tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. 2. A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas em itinere. 3. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas em itinere. 4. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas em itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. 5. Considerando que as horas em itinere são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. As horas em itinere é o típico exemplo do que não tinha regulamentação, mas era muito demandado na justiça, né? E aí o tribunal teve que dar uma resposta, mas agora está totalmente alterado pela CLT. É mais um exemplo de súmula que tem que ser analisada em cotejo com o texto da CLT, porque no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, menciona a não mais existência do Instituto das Horas em Itinere, que assim diz, o tempo despedido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Ou seja, acabou-se com esse Instituto da Horas em Itinere, pertinente ao trabalhador urbano. Só que aí, Maria, às vezes eu faço a crítica, por que então o TST ainda mantém a súmula? É porque é o seguinte, a reforma foi em 2017, certo? Aí entrou em vigor, acho que em novembro de 2017, né? Aí, novembro de 2018, 11 de 19, novembro. 20, 21, até 11 de novembro de 2022, suponhamos que o cara trabalhou o ano de 2017 todinho nesse regime, com horas em itinere, né? Ele ia em condução fornecida pelo empregador, o trabalho era em local de difícil acesso, ou não servido pelo transporte público e tal.
Quando o juiz... E aí o seu advogado ele foi dispensado agora e seu advogado está pedindo hora extra a título de horas in itinere. Quando o juiz for analisar, o que é que o juiz vai fazer? Espera aí. Esse período que ele trabalhou é pretérito à reforma da lei. Está prescrito? Não está. Então, eu vou ter que analisar a questão sob a égide do direito material que incidia naquela ocasião. Porque, diferente do direito processual, que a gente sabe que a lei do processual ela passa a viger imediatamente, respeitando apenas os atos jurídicos perfeitos, aqueles atos já praticados, etc. No que tange ao direito material, ele incide sobre a situação ocorrida durante a vigência daquela lei. Então, se o cara trabalhou em 2016, hoje não está prescrito, e ele fazia hora extra a título de horas in itinere, o juiz do trabalho vai aplicar consoante essa súmula. Penso eu que o TST só vai fazer uma reforma da súmula, se o fizer, ou mesmo apenas cancelar essas súmulas, depois que passar esse período prescricional. Então, eu retiro tudo o que eu disse com relação às minhas críticas pelo TST ainda manter vigente essas súmulas. E é importante também que o tribunal os tribunais têm entendido que a reforma trabalhista não alcançou o rural nesse ponto, porque o rural tem legislação própria, e o trabalho rural, ele é basicamente feito em cima, né, de horas em itinere, porque as fazendas ficam em lugares distantes da cidade. Então, continuam entendendo que aplica-se mediante convenção coletiva, mediante negociação coletiva, e mesmo não tendo negociação coletiva, seria pertinente por conta dessa especificidade de trabalho. Súmula 91, salário complessivo. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Lembrando que é essencial no recibo de pagamento discriminar as parcelas que estão sendo pagas e também nos acordos trabalhistas e por aí vai, né? E também na sentença trabalhista. Ô, Maria, isso é super importante porque o empregado, hipossuficiente via de regra na relação de trabalho empregatício, ele precisa saber exatamente o que ele está recebendo em relação a quê? Ó, você está recebendo X em relação ao seu salário base, mais isso em relação às horas extras que você fez, a tanto de hora extra, mais E em relação ao período que você trabalhou noturnamente, adicional noturno, mais W em relação ao trabalho que você exerce sob condição periculosa. Então, o TST ele não admite de forma alguma que você englobe várias dessas questões em apenas um salário. Ou seja, você está dizendo, eu estou te pagando R$ 5.000 e dentro desses 5.000 já está incluso tudo. Não, você tem que discriminar, é 1.000 de hora extra, é 1.000 de adicional noturno, é 1.000 de adicional de insalubridade, é 1.000 de um terço de férias, e quando eu somar, deu os 5.000. Isso aí. Até para poder, se for o caso, impugnar e, enfim, discutir alguma coisa, né? Súmula 92, aposentadoria. O direito à complementação de aposentadoria, criado pela empresa com requisitos próprios, não se altera pela instituição de benefício previdenciário por órgão oficial. Aqui distinguindo bem a questão da aposentadoria privada da pública, né? Exatamente, porque uma coisa é aquele valor que é recolhido mensalmente a título de INSS para custeio da Previdência oficial, né, Maria? Salientando que a Previdência ela é apenas um ramo da Seguridade Social. Seguridade Social divide-se em assistência social, previdência social e saúde. Observando-se que
A previdência social, ela é de caráter contributivo e filiação obrigatória. Então, uma coisa é a sua previdência social do órgão oficial. Então, se a empresa achou por bem criar uma complementação de aposentadoria com requisitos próprios, em nada vai interferir quanto ao seu direito à previdência social, à sua futura aposentação pelo órgão previdenciário oficial. Súmula 93, bancário. Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele oferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário no local de trabalho e com o consentimento tácito ou expresso do banco empregador. É interessante que os bancos sempre têm grupos econômicos, né? Então, acaba que a pessoa trabalha para vários CNPJ diferentes. Súmula 96, marítimo. A permanência do tripulante a bordo do navio no período de repouso, além da jornada, não importa a presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas dada a natureza do serviço. É interessante que no final ele coloca essa ênfase dada a natureza do serviço, porque eles ficam embarcados e aí não adianta eles saírem da embarcação para voltar. Então, eles repousam ali dentro mesmo. Então, a gente não pode presumir, só porque eles estão ali dentro fisicamente, que eles estão prestando algum tipo de serviço, né? Então, se o período de repouso não for respeitado, é importante que o empregado forje comprovação, né? Ele veja uma forma de comprovar que ele estava ali trabalhando e não repousando. Exatamente, Maria. Mormente, quando o navio ele está em águas bem distantes da costa, né? Você imagina como é que, por exemplo, o empregado ia sair do navio para ter aquele seu repouso de 11 horas entre uma jornada e outra. Então, ele precisa fazer isso dentro do navio mesmo. O navio, às vezes, está tão longe que essas 11 horas não seriam possíveis nem buscá-lo, trazê-lo e levá-lo de volta. Razão pela qual o simples fato dele estar lá dentro do navio não implica que ele esteja efetuando hora extra. Súmula 97, aposentadoria, complementação. Instituída a complementação de aposentadoria por ato da empresa, expressamente dependente de regulamentação, as condições desta devem ser observadas como parte integrante da norma. Súmula 98, FGTS, indenização, equivalência, compatibilidade. 1. A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da estabilidade prevista na CLT, artigo 492, é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferenças. 2. A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa são compatíveis com o regime do FGTS. Diversamente ocorre com a estabilidade legal, decenal, artigo 492 da CLT, que é renunciada com a opção pelo FGTS. Hoje não existe mais essa renúncia, Maria, porque não há mais ninguém que tenha essa estabilidade decenal, né? Hoje, todo mundo, quando você adentra no mercado de emprego privado, automaticamente você vai ser inserido no regime do FGTS. E olha que coisa importante no inciso 1, que essa equivalência entre o regime do FGTS e a estabilidade seletista é meramente jurídica e não econômica. Por isso que não tem que se falar em diferenças, né, de valores a serem repostos. E essa juridicidade é apenas no que tange a você manter estabilidade, né, e também ter direito ao FGTS. Porque, por exemplo, vamos pensar na estabilidade gestante, ou garantia provisória de emprego da gestante. Gente, não há incompatibilidade entre a mulher
está dentro do período de garantia de emprego dela, com o recolhimento do FGTS. Ok? Aqui está querendo dizer o seguinte, se equivale no sentido de ou você está em um ou está em outro. Não significa que você vai receber a mesma coisa em um ou em outro, né? E estabilidade contratual seria aquela prevista em regulamento de empresa, né? E pode haver tanto esse regime do regulamento de empresa quanto o FGTS ao mesmo tempo. Interessante a gente pensar aqui que, historicamente, antigamente se tinha muito valor em ficar muitos anos numa mesma empresa, né? Hoje em dia é visto mais como uma pessoa que não quer evoluir, porque hoje em dia é muito normal que a pessoa queira estar sempre em outro trabalho, né? Fazendo coisas diferentes, conseguindo novas colocações melhores do que ficar muito tempo numa mesma empresa esperando uma promoção. E isso tudo a gente vê refletido aqui nas súmulas. Súmula 99, ação rescisória, deserção. Prazo. Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta a condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no prazo recursal, no limite nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção. Súmula 100. Ação rescisória, decadência. O prazo de decadência na ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial. 3. Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não potrai o termo inicial do prazo decadencial. 4. O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do desacordo do prazo decadencial. 5. O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do artigo 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua homologação judicial. 6. Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem ciência da fraude. Teoria da acionata. 7. Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 8. A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado recurso próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial para ação rescisória. 9. Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia que não houver expediente forense. Aplicação do artigo 775 da CLT. E 10. Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias. Aqui, Maria, eu queria só fazer um pequeniníssimo apontamento sobre o inciso 2, que deixa bem aceita a questão de capítulos de sentença, né?
ou sentença parcial. Penúltimo, que eu acho que é o único caso que existe de protrair o prazo de uma para a ação rescisória, que é um prazo decadencial. Prazo decadencial, geralmente, ele não se protrai, ele não se conta em dias úteis, né? Mas exceto nessa se é o prazo decadencial que fulmina o direito, não havia que se protrair, né, se prorrogar. Você teria que ser diligente e interpor antecipadamente. Se eu sei que vai acabar, por exemplo, no recesso forense, que começa 20 de dezembro, eu sei que o prazo vai acabar dia 21 de dezembro, ora, eu que entre com a rescisória até dia 19 de dezembro. Mas, enfim, isso vale, né? E na Justiça do Trabalho é aplicável. Eu penso que isso tudo aqui já foi meio que absorvido pelo CPC de 2015, né? Porque no CPC de 2015 está muito clara essa possibilidade da sentença parcial. Coisas que possam ser julgadas imediatamente, coisas que precisem de mais apreciação, e aqui já previa como ia ser isso, né?